Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos, aí diz os carvalhos, algumas Bíblias dizem os carvalhais, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Agora vamos para o versículo 9, ainda do capítulo 18. Versículo 9, vamos ler até o 14. Diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Aleluia. Vamos ainda em Gênesis até o capítulo 21, versículo 1. Gênesis 21, versículo 1, que está escrito assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. E agora, para completar a leitura da nossa meditação, vamos até o livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Leiamos a partir do versículo 16 até o 21. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações,
como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Uma leitura um pouco diferente, uma leitura um pouco longa para o momento, mas é necessário, às vezes, uma leitura assim para que os irmãos possam compreender melhor a mensagem a qual nós vamos falar agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está o teu servo cumprindo o mandato a qual tu escolheu. Usa-me, Deus, a serviço do teu evangelho. Dá-me, Senhor Deus, a companhia do teu Espírito Santo, para que eu possa, meu Deus, falar à tua igreja e a todo o povo que ora nos assiste pelas redes sociais, para que todos possam verdadeiramente entender o significado da mensagem, meu Deus. Assim, meu Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos toda e qualquer manifestação, meu Pai, contrária, que possa tentar acontecer durante este ato. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos falar aqui de um assunto cujo título já vem sendo falado desde o louvor, que é esperança. Todos nós temos esperança de alguma coisa. Todos nós temos esperança de receber algo, principalmente algo de Deus. Todos nós esperamos alguma coisa na nossa vida. Amém? E dentro desse título, Esperança, eu quero falar para vocês o tema sobre a esperança que não se desespera. Muita gente, como eu disse, todos nós temos esperança, mas muita gente não tem a paciência de esperar. Muita gente diz, eu entreguei na mão de Deus, mas na verdade ela não entregou, porque ela não tem a paciência de esperar, ela se desespera, ela não sabe esperar pelo tempo de Deus e termina fazendo a coisa naquilo que dá a sua cabeça e na maioria das vezes dá tudo errado. Então, nós temos que viver dentro da esperança, como diz a palavra, mesmo contra a esperança. Por quê? A esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Se esse oxigênio faltar, nós vamos deixar de existir. Quem não tem esperança, vegeta. Quem não tem esperança, não vive. Quem passa os anos de sua vida na prisão do desespero, acorrentado pelo medo, subjugado pelas algemas da ansiedade, conhece apenas a caricatura de uma vida. A vida verdadeira, irmãos, ela é carimbada pela esperança. Uma esperança tão robusta que espera até mesmo contra a esperança. E foi assim que aconteceu com Abraão, o pai da fé. Deus lhe prometeu um filho, em cuja descendência seria abençoado todas as famílias da terra. Aleluia. Abraão já estava, como diz a palavra, Abraão já estava com o corpo amortecido. Sua mulher também já estava com a idade bastante avançada. Além de estéril, já não tinha mais idade para conceber. A promessa de Deus, então, não havia envelhecido. Abraão envelheceu
Sara envelheceu, esperando a promessa, mas a promessa de Deus não envelheceu. A promessa de Deus continuou. Então, contra todas as possibilidades da terra, contra todas as possibilidades humanas, contra todo e qualquer bom senso humano, contra toda a razão humana, Abraão não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu pela fé. Diz a palavra que Abraão, mesmo assim, não perdeu a esperança. Se fortaleceu pela fé, dando glórias a Deus. E esperou, mesmo contra a esperança, e o milagre aconteceu na vida de Abraão. Isaque nasceu, e com ele nasceu uma esperança, uma descendência numerosa e bendita. Essa esperança que não desespera, a qual nós estamos falando aqui, ela tem algumas características. A primeira delas, irmãos, é que essa esperança que não desespera, ela não está fundamentada em sentimentos humanos, ela está fundamentada na promessa divina. Abraão não dependia dos seus sentimentos, mas confiava na promessa. Deus havia lhe prometido um filho, e essa promessa não havia sido revogada, não havia sido anulada. Como disse a palavra, ele já estava com uma certa idade, já estava com o corpo amortecido, mas ele não confiava naquilo que estava no seu interior. Ele confiava naquele que é superior, ele confiava em Deus. Nós também precisamos fazer a mesma coisa. Muitas vezes nós deixamos de tanto esperar, nós deixamos de confiar em Deus e preferimos confiar em nós mesmos. Abraão não fez assim, ele confiou no Deus vivo, no Deus que é o nosso superior. Nós não vivemos, ou não devemos viver, pelo que nós sentimos. Nós devemos viver sempre com os olhos focados, devemos viver sempre agarrados na promessa de Deus, porque as promessas, todas elas se cumprem. E cada um de nós aqui tem promessa de Deus para a nossa vida. E pode ter certeza de uma coisa, todas elas se cumprirão na vida de cada um que aqui está. Amém? Glória a Deus. Nós não devemos nos apoiar em nossas emoções instáveis. Devemos nos apoiar na palavra estável de Deus. Devemos nos apoiar na palavra inabalável de Deus, porque Deus não pode mentir. As promessas de Deus não podem falhar. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, Jó disse, ao reconhecer o poderio de Deus, a reconhecer que Deus realmente está presente em nossa vida, ao reconhecer que Deus realmente cumpre o que disse, Jó falou o seguinte, Jó 42, 2, bem sei que tudo podes, os teus planos não podem ser frustrados. Essas foram as palavras de Jó. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Então a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que ter esse versículo em nossa mente, acreditando nas promessas de Deus, acreditando com esperança. Portanto, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel porque Ele é a nossa esperança. E nele nós podemos confiar. Amém, irmãos? A segunda característica da esperança que não se desespera é que a esperança que não se desespera, ela não está apoiada nas situações que nós vivemos a cada momento.
Essa esperança não está apoiada nas circunstâncias ao nosso redor. Ela está apoiada naquele que governa estas situações. Deus tem o domínio sobre toda e qualquer ação sobre a nossa vida. Por isso, é Ele que apoia essa circunstância. A fé, ela ri das impossibilidades do homem, porque ela não é uma hipótese, ela não é uma suposição, ela é uma certeza experimental. Então, quando você tem fé, você tem que ter certeza que aquilo existe, você tem que ter certeza que aquilo vai acontecer, você tem que ter certeza que você vai receber. Portanto, a fé, ela é certeza experimental. Porque a fé não trabalha com possibilidades. Amém? A fé trabalha com convicção. Então, quem tem fé tem que ter certeza. E o objeto da fé não está no homem. O objeto da fé está em Deus. Porque a fé, ela não olha, ela não contempla a situação que nós estamos vivendo a todo momento da nossa vida. A fé olha para aquele que tem o controle das coisas em nossa vida. A fé olha para aquele que tem o controle da minha vida, da sua vida. E Abraão sabia disso. Abraão sabia que Deus poderia fortalecer o seu corpo. Ele sabia que Deus poderia ressuscitar a fertilidade no ventre de Sara. Ele sabia que o filho da promessa, a qual Deus tinha para ele, não seria o fruto apenas de um nascimento natural, mas, sobretudo, de uma ação sobrenatural sobre a vida de Abraão. Portanto, irmãos, a fé que não desespera, ela não olha ao redor, ela não olha ao seu redor, ela olha para cima, ela não vê as situações, ela contempla o próprio Deus que está no controle dessas situações. Então é comum as pessoas, quando estão com algum problema, passando alguma situação, digamos, difícil, é comum as pessoas esquecer de olhar para cima e ficar olhando apenas para o problema ao seu redor. Não deve ser assim. Tem que ser como Abraão fez. Ele, na esperança, contra a esperança, ele olhou para Deus. Ele confiou. Ele acreditou. Amém? Finalmente, a terceira característica da fé, que não se desespera. Ela não está apoiada em ações humanas, mas está apoiada nas intervenções divinas. Abraão e Sara, enquanto aguardavam o cumprimento da promessa, fraquejaram num determinado período da sua vida, fraquejaram um determinado tempo, e com isso nasceu Ismael. A ação humana, sem a condução divina, ela resulta em sofrimento aqui na terra e não em derrota no céu. Ou seja, pessoas que diz ter esperança, estão esperando algo de Deus, mas muitas vezes acha que Deus está demorando muito, acha que está esperando demais. Então, essa pessoa então resolve fazer o contrário, resolve voltar atrás e fazer ou resolver a situação à sua maneira, a maneira como dá na sua mente. Portanto, irmãos, o plano do homem pode ser apressado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus se cumpre. Deus esperou Abraão chegar ao limite máximo para agir. Deus esperou e contemplou aonde Abraão chegava naquela sua paciência de esperar o cumprimento da promessa.
Então ele esperou todas as possibilidades da terra cessarem antes de realizar o seu plano sobre a vida de Abraão. Até que, enfim, a promessa se cumpriu. O milagre aconteceu e Isaac nasceu. Meus irmãos, o limite do homem não limita Deus. A impossibilidade do homem não ameaça Deus. Pois os impossíveis para nós, os impossíveis para o homem, é possível para Deus. Lucas 1:37 diz que não há impossível para Deus na realização de suas promessas. Algumas Bíblias dizem, pois nada é impossível para Deus. Então, irmão, se nada é impossível para Deus, nós temos mais é que ter esperança. Nós temos mais é que praticar essa esperança. Nós temos mais é que confiar com esperança no mover de Deus na nossa vida. Quando o homem chega ao seu limite, quando o homem chega ao fim dos seus recursos, aí então é quando Deus entra em ação. Deus ainda tem à sua disposição da grandeza do seu poder. E Deus, Ele faz assim para que nós coloquemos nele toda a nossa confiança. Deus age assim para que nós tenhamos nele toda a nossa alegria. Para que nós tenhamos nele todas as esperanças e as promessas cumpridas em nossa vida. E dediquemos a ele toda a glória devida ao seu nome. Amém? Portanto, irmão, a esperança. Tenhamos esperança, tenhamos fé, tenhamos confiança nas promessas de Deus, porque elas se cumprirão em nossa vida. Porque a esperança não desespera. A esperança, mesmo contra a própria esperança, as promessas se cumprirão, assim como cumpriu na vida de Abraão. Amém? Então, esta é a pequena mensagem que eu tinha para falar à igreja, que nós possamos verdadeiramente exercitar essa esperança que há em cada um de nós. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que tu tens feito por nós. Graças te damos, ó Deus, por nos capacitar a ter esperança. A tua palavra diz, no Salmo 37:5, que nós devemos entregar todos os nossos caminhos a ti e confiar em ti, porque tudo tu fará. Por isso, ó Deus, nos ensina a esperar, nos ensina sempre a ter mais confiança, meu Pai, em ti. Ensina-nos, ó Deus, tirar os olhos de nós mesmos e colocar os olhos em ti. Ensina-nos a olhar para o alto e esperar com confiança o cumprimento das tuas promessas em nossa vida, assim como tu fizeste com Abraão, faz também com cada um de nós. Dá-nos, Senhor Deus, segundo a tua vontade, esta graça para todos nós. Assim nós te pedimos e oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Amém. E glória a Deus. Amém.